Olá pessoal, estamos aqui no Instituto Cultural Taru com a escritora Ione da Silva Grilo. E antes de começar a te falar da tua obra, primeiro tu lê por paixão e tu escreve por teimosia. Como assim? Porque a teimosia ela implica num conceito mais de insistência, né? E o livro, o processo da escrita do livro deveria ser uma coisa prazerosa em vez de pesarosa. A minha teimosia Como é não que é? a minha teimosia não é de pesar. A minha teimosia é de insistência mesmo, de não desistir. Porque o livro está muito difícil de colocar no mercado. As pessoas não querem mais ler o livro material, o livro. É muita internet, é muito vídeo, né? Muito vídeo. É muito vídeo. É muito virtual. Então, escrever por teimosia é isso, é insistir em escrever. Mesmo que seja até no virtual, porque agora estou até escrevendo no virtual, estou escrevendo nas redes sociais. Criei uma página onde eu coloco só os meus textos. E tô tendo uma ótima receptividade, por sinal. Sim, graças a Deus está bem. A gente tem colocado assim as postagens e está indo bem. Eu comecei até colocando todos os dias. Todo dia eu colocava alguma coisa. Agora depende assim a minha inspiração no final do ano, ela cai um pouco em função das diversas atividades que vem. Então eu não tenho até nem tempo de escrever, mas a hora que eu tenho um tempinho eu escrevo. E eu tenho uma coisa que eu digo que eu engulo palavras. E aí de repente desculpe a palavra, mas eu vomito. Da ânsia. E da ânsia eu coloco, vem aquela enxurrada, claro que depois eu tenho que fazer uma limpeza, né? Tem que limpar alguma coisa, tem que ficar lapidando, mas jorra tudo aquilo e aí sai as coisas. Mas é uma coisa bem de interno mesmo, assim, de vir. Uma coisa bem de alma, de espírito. Eu acho. Às vezes assim eu fico pensando de onde que saiu isso. Eu não pensei isso. Não fui eu que pensei. Alguém pensou por mim. E a gente estava conversando ali até alguns minutos atrás, como a literatura pode transformar as pessoas. Tu contaste uma história bem interessante, então gostaria que tu falasse ali pro público. Eu morei muito tempo num bairro, desde que eu casei, vivi 23 anos num bairro e aí me mudei. E aí fui para um bairro bem retirado. E nesse bairro, muita gente humilde, muita gente, e não tão humilde, mas muita gente sem cultura, sem essa perspectiva. E eu vi aquelas crianças sentadas na sarjeta, conversando, algumas bem jovens já fumando. E aquilo me incomodou muito. E eu peguei e comecei a sentar com eles na sarjeta e oferecer livros e contar histórias. E oferecer livros. E até saiu uma reportagem depois na Zero Hora sobre a vizinha que emprestava livros. E aí essas crianças começaram a crescer e começaram a buscar livros diariamente na minha casa. Então eu anotava numa agenda e abria a minha biblioteca para eles, porque eu sempre tive muitos livros. Eu li desde muito cedo. Eu fui autodidata na leitura, porque eu com 4 anos fui para a escola porque a minha avó descobriu que eu lia. E ninguém sabe como eu li. E eu digo que meu pai faleceu muito novo, com 52 anos, ele era alcoólatra. E ele me deixou 4 bens de herança. O meu nome, uma coleção de 10, 15 discos rotação 78, um folheto de propaganda que sempre me inspirou, me aguçava a imaginação e o gosto pela leitura. Então eu sempre li desde muito cedo e eu queria que as pessoas, que as crianças, que os jovens gostassem de ler. E foi por isso que eu quis emprestar livros para aquela gurizada. E hoje eu vejo assim que se formaram, que mudaram de vida e me convidam para a formatura e falam que conseguiram chegar nesse lugar porque gostaram de ler e porque eu incentivei a leitura. Então isso para mim já valeu qualquer coisa. Não precisa nada, não preciso vender mais livro, não preciso. Eu preciso ver que as pessoas vão bem pela leitura.
melhoram a vida por causa da leitura, porque para mim leitura é a base de tudo. Fica então a sugestão aí, pessoal, quem quiser mudar o mundo ou mudar pelo menos uma parte dele, comece pelas crianças e incentivando o hábito da leitura, que os resultados são bem satisfatórios sempre. Sempre. Eu, inclusive, parti para escrever livros infantis, porque eu acho que a gente tem que começar com a criança lá, tem que ajudar ela a gostar de ler. E não só a criança, porque se o adulto pega o livro e não gosta do livro, ele não lê para a criança. Então, o livro tem que conquistar o pequeno e o grande. As duas gerações. As duas gerações. E eu vou nas escolas, eu já visitei mais de 100 escolas, muito mais. Conversando com as crianças, conversando com os adolescentes e incentivando a leitura, o desenho. Muitas vezes a Karen, que é a ilustradora dos meus livros, vai comigo nas escolas, então a gente ensina a desenhar, a escrever e a ler. Eu desenhar sou uma ótima desenhista, sei fazer bonequinhos de palito. É excelente. Desenho muito bem. Já é alguma coisa, né? Mas a Karen é fantástica. Então, quem conhece, a Karen já ilustrou muitos livros, quem conhece a Karen sabe que ela é fantástica como ilustradora. E então a gente tem uma parceria e eu acho que o livro ele tem duas leituras, a leitura da imagem e a leitura da palavra. E uma complementa a outra. Por isso que a Karen, ela não é a ilustradora, ela é a coautora dos livros. Porque ela também escreve como desenho, mas escreve. Então eu acho bem interessante isso, muito bom. Esse livro aqui, aliás, eu comecei a escrever... Vamos falar um pouco das tuas obras agora, em ordem cronológica ali. Eu comecei a escrever com esse livro aqui, que esse livro não é meu, de autoria minha, é da minha sogra, mas ela foi um presente que a gente deu para ela de transformar todos os escritos que ela tinha em papéis, em livros, em agendas, em tudo que era papelzinho ela escrevia. Então... E eu peguei todo aquele material e juntei fotos e juntei tudo e a gente deu esse livro para ela de presente quando ela fez 80 anos. Mas a autora do livro é ela. Então eu criei a capa, olha que desenho lindo. A Karen, eu acho que se fosse fazer isso aqui seria completamente diferente. Mas enfim, na época era o que a gente tinha de possibilidades, então... Eu criei a capa, eu fiz toda a organização, fiz toda a seleção de fotos e tudo, e aí então aqui saiu o livro. Aí quando eu fiz esse livro, eu pensei, bom, eu também tenho muita coisa escrita, muita coisa guardada. E aí eu disse, eu também posso fazer o meu. Aí eu descobri o Financiarte, o projeto da prefeitura que financia os livros. Então eu lancei o meu primeiro, o Armazém de Versos, que ele está inspirado no meu avô, inclusive um dos personagens é Fidelcino Vendiverso Inocêncio da Paixão, que o nome do meu avô era Fidelcino. E ele tinha uma carroça e eu sempre digo que ele foi o precursor da Codeca, porque ele juntava as coisas que as pessoas não queriam nas suas casas. E quando tinha livro, revista, coisa assim, ele não botava fora, ele não levava para o lixão, ele não levava para o ferro velho, ele levava para casa. Então, nós tínhamos um armazém de leitura em casa. E aí eu criei o Armazém de Versos. Só mostra um pouco das ilustrações e aí, ali também. Eu vou mostrar que daí ele é todo ilustrado também, e é todo ilustrado pela Karen. Tá? Então, foi uma novela esse livro, porque eu conheci a Karen por um acaso, o Maneco que me falou dela. E a gente eu vou mostrar aqui o desenho que me conquistou, porque eu disse que a Karen não leu os meus versos, ela leu o meu pensamento. Porque o primeiro desenho que ela me mandou via internet, porque ela estava na Itália, foi esse aqui. E era exatamente assim que eu imaginava a ilustração. Era igual, mas eu disse, ela não leu o verso, ela leu o meu pensamento, porque foi exatamente isso que eu imaginei a ilustração do verso. Então ela fez... Daí eu digo, não, vai ser essa aqui que vai ilustrar meu livro mesmo. Aí eu disse para ela, pode continuar ilustrando. Então ela continuou e a gente continuou fazendo os livros em parceria.
Aí ela fez todas as ilustrações, mandou, graças à famosa, né, internet, mandou tudo pela internet. A Ivanessa, que fez a diagramação, recebeu tudo e fez a diagramação. Aí, em função desses livros, eu fui contratada para escrever este livro, que é a história de uma família de origem italiana, que moram em Maringá. É uma senhorinha, essa Ana Borella é uma senhorinha, e o filho dela queria dar para ela de presente de 80 anos a história dela. Então, nós fomos para a Itália, fizemos uma pesquisa de documentos, de lugares por onde os antepassados dele moravam, tá? Pegamos fotos antigas com parentes, fomos nos cartórios de lá buscar documentos, fomos na igreja buscar os registros de casamento, registro de batismo. Aqui a Karen também fez algumas ilustrações, onde a gente não tinha fotos, não tinha nada. E eu, como gosto também de fotografia, a maioria das fotos que tem aqui, a não ser as fotos de acervo de família, o resto é tudo eu que fiz. São tudo fotos que eu tirei exclusivamente para o livro. O título Aurora Boreal ali na capa também. Então assim, ó. Ana Borella, Aurora Boreal. Ana Aurora Borella. Por que eu dei esse título? Porque ela é uma senhora que tem muita cor. Ela é uma senhora que agora está com 90 anos e ela anda por tudo, ela caminha, ela é uma senhora muito ativa e de muito bom humor, muito pra cima, assim, lê muito, assiste TV, faz crochê, faz caça-palavras. Então eu botei o livro para ela, cada capítulo do livro está ilustrado com uma cor. Então assim, de quando eles vieram, né, cinza é a cor das crises e das guerras, porque ele veio na época da guerra, da Itália para cá. E aí cada capítulo, azul é a cor do sonho, porque ele tinha um sonho de vir para cá e de construir, de trazer o resto da família, né? Vermelho é a cor da paixão, porque daí foi quando casou, etc e tal. Então, assim, todo o livro está baseado em cores, por isso que eu botei a Aurora Boreal, porque a Aurora Boreal é pura cor, né? Sim, fenômeno fantástico. Maravilhoso. Então, aí depois eu fiz o Reino de Abeceus. O Reino de Abeceus, uma coisa assim que eu gosto muito é de bruxas. Adoro bruxas, a história de bruxas, sempre fui assim fascinada por esse universo das bruxas. Então eu fiz um livro dedicado a algumas amigas bruxas e porque eu queria falar também da mulher em si com as suas diversas atividades, desde babá, desde da diarista, da fotógrafa, aqui fala de todas. Então assim, eu peguei amigas minhas, profissionais. Então ele conta uma história de uma escola, né, que os alunos são meio revoltados. Fala um pouco de bullying, porque é uma escola de bruxas e tem uma bruxa que ela é loira. E não existem bruxas loiras no lugar. São tudo morenos. Então o livro conta uma história, uma professora que exige que os alunos vão fazer alguma coisa. E aí eu peguei, então, assim, as diversas profissões e botei as abecenas. Então, tem a mãe, a babá, tem a que fez comércio exterior, a médica, aí tem a bailarina, também tem a nutricionista, a recepcionista, a cabeleireira, a bióloga. As bruxas da vida cotidiana. As bruxas da vida cotidiana, né? Essa aqui, então, a bruxa das letrinhas é a que faz a diagramação, que precisa ler todos os livros, precisa ver como ela vai organizar o livro e tal. E tem também a que faz a artesã, tem uma criança. E tem também a Karen. A ilustradora. A ilustradora, né? Tem também a Carilana, que é a Karen. Então,
Até vou ler o poema da Karen aqui, posso ler? Pode ler, fica à vontade. Carilana, desenha, projeta, interpreta. Templos, castelos, sonhos e pesadelos. Desenha nas torres os mistérios, as sombras nos cemitérios. Os fantasmas do porão, os fogos do dragão. Não viaja, se transporta. Não tem vassoura, tem bruxicleta. É uma bruxa arquiteta. Com um lápis na mão, dá vida à imaginação. Com as cores do arco-íris, com as linhas do vento e com muita magia, transforma em realidade as mais doidas fantasias. Porque ela, além de ser ilustradora, ela também é arquiteta. Então, O arquiteto ele já tem que ter essa visão que pende mais pro lado artístico também, claro, né? Aí depois eu fui contratada para escrever o livro da história de uma empresa, onde também a gente fez toda uma pesquisa de depoimentos, de fotos, né, de quando começou, de como começou, dos equipamentos que tinham, dos primeiros funcionários, depoimentos dos funcionários, os primeiros equipamentos que eles fizeram, que eles fabricavam. Aí fomos buscar fotos, produtos, onde tinha alguma coisa pra gente fotografar dos primeiros, os projetos. Aí é tudo uma pesquisa, né? Esses livros de história, assim, são todos livros mais de pesquisa mesmo. Aí foi esse aqui. E depois eu fui convidada pelo seu Esquiavo, que é um fotógrafo de Caxias, renomado, que ele ia fazer um livro de fotos sobre as videiras, as estações, a videira em todas as 4 estações. Então ele fez as fotos, é um livro maravilhoso, todo de fotos lindíssimas. E eu escrevi os textos. Mas tem muita foto, tem... E assim, então é a videira em todas as suas estações. Na primavera, no verão. Deixa eu ver se eu acho aqui a do inverno, que é muito bonita. E a da neve. Fui lá às 13h30 da manhã fotografar a neve. Os amigos dele ligaram, ó, vem pra cá que a neve cobriu tudo. E dá pra capturar a natureza em todas as suas nuances. Olha, né? então ele fez as fotos da neve também. Ó. Até quando a gente conversa com estrangeiros e a gente fala que às vezes aqui na cidade pode nevar, eles não acreditam. Não acredita? Tu leva fotos ali, eles olham assim com aquele olhar de espanto, né? Nossa, isso aqui é no Brasil, é país tropical. Sim, mas pode nevar. Pode nevar. Aí então esse foi o Videiras de Papel que eu fiz em parceria com o seu Esquiavo. Aí depois veio o Rato Ronato. Esse livro, ele foi inspirado numa viagem que eu fui e uma pessoa foi colocar uma bagagem no porta-bagagem e caiu uma foto de uma criança com um ratinho na mão, aqueles hamster. E aí eu fiquei olhando aquilo, né, era o rato no retrato. E aquilo foi me inspirando e eu fui começando a escrever a história, porque eu tinha levado o computador, estava com o computador no colo e já comecei a escrever, saiu ali no avião mesmo. O Rato Ronato foi uma história de avião, assim, que foi ali. Aí, assim, os nomes, né, o Ronato, daí tem o Sir Troblerato, que é o que começa a história e tal. E eu estava escrevendo e aí estava pensando que não me botar, aí uma moça veio e ofereceu um Toblerone. Várias referências aí. Aí tem a Rata Lee, que eu me inspirei na Rita Lee, daí eu pensei a Rata Lee. Então, assim, tudo foi pegando uma coisa aqui e outra ali. Ó, e as ilustrações também são da Karen. Essa aqui é a Rata Lee, que ela é uma desenhista muito boa. E ela queria, para fazer o retrato, ela queria ganhar um sapato, senão ela não ia fazer. Então aqui é a avó Ratalena. E aqui é o Ronato querendo fazer um retrato. Tá? E aí depois eu posso contar o fim da história, né? Olha, não é muito bom dar spoiler, mas aí fica a teu critério. Mas enfim, o Ronato e a Ratalícia entram ali num dilema de como fazer o retrato e como ela ganhar o sapato.
Mas aí quem quiser ler o livro, quem quiser saber o final da história, Deixa em off para o pessoal pesquisar ali. vai pesquisar lá. Inclusive tem um vídeo no YouTube com a história do Renato. Quem quiser pode até assistir. Aí passa o link depois para eu colocar na descrição do vídeo. E é isso, então. Os meus livros estão todos aí. E eu continuo escrevendo, agora com a minha página no Face, né? Ione da Silva Grilo, escritora, onde eu coloco praticamente todo dia alguma coisa. Mais poesia, porque eu gosto muito de poesia. E assim, então, todo dia qualquer coisa é um motivo para escrever alguma coisa, então vai... Um projeto que depois essas poesias acabam eu se tornando assim, uma coletânea e se transformam num livro também, né? É bem provável porque tem muita gente pedindo que eu faça um livro com essas poesias. E é um livro de adulto, que eu fiz até agora assim, mais livros infantis. Então o pessoal está querendo esse. Vamos ver, quem sabe? Escrever por teimosia. Escrever por teimosia. É isso então, pessoal, divulgando aí um pouco do trabalho dela. Muita história legal para contar também. E só queria te agradecer por Eu que participar. agradeço. É muito bom poder conversar com pessoas assim. É muito bom estar aqui no Taru também, um lugar maravilhoso. Obrigada. A energia do lugar é ótima. Tem que vir mais vezes para cá. Sim, quando tiver as palestras ali e os eventos. Vamos se encontrar aí. Então, Muito obrigada. Obrigado. Um abraço.